Graça e paz, povo de Deus! Estamos dando início à quarta edição dos 10 Minutos com Deus, segunda temporada. Vambora? Então, aperte o cinto e vamos começar. É isso aí, a quarta edição começando. E só lembrando, nós estamos falando desde o dia 8 sobre ansiedade e depressão. E hoje nós vamos falar sobre campo de batalha. E a nossa convidada, ela é psicanalista, especialista em gestão de pessoas. Então quero convidar a Daiane Fiorenza. Olá, Cleudimar, tudo bem? Agradeço pela oportunidade mais uma vez estar com vocês aqui nesse dia, que é maravilhoso, né? A gente receber essa oportunidade do Senhor, criar essas conexões divinas, é muito prazeroso. Bem, eu sou formada, sou bacharel em serviço social, fiz um MBA em gestão de pessoas e agora eu estou me formando em psicanálise e psicanálise clínica, e toda essa trajetória minha de estudo, de busca, de aperfeiçoamento, me trouxe para entender cada vez mais o ser humano, a persona, né? E além dessas formações, eu falo que eu tenho uma que é melhor, uma que eu creio que trouxe mais estrutura ao meu coração, que me trouxe mais direcionamento, que é ser formada no Rema, né? Eu me formei juntamente com o Cleudimar no ano passado, em 2022, e mudou a minha vida, mudou minha história, mudou minha consciência de ser humano, minha consciência de filha de Deus, mudou questões, resolveu questões que estavam mal resolvidas dentro de mim. Então, formar no Rema, eu creio que seja a minha maior formação até o momento. Na verdade, eu creio que seja a minha formação até o resto da minha vida, né? Porque conhecer a palavra de Deus e permanecer na palavra de Deus deve sempre ser a nossa prioridade. Bem-vinda, Daiane. Obrigado por você fazer parte mais uma vez do podcast. Para quem não sabe, a Daiane Fiorenza, ela participou da primeira edição falando sobre fé. Se você não ouviu, vá lá e ouve, porque tá muito interessante também. Bom, já quero fazer a primeira pergunta. Daiane, por que a nossa mente é um campo de batalha? Bem, Cleudimar, eu gosto de trazer as duas visões, né, das quais eu entendo e eu percebo que a gente tem que tratar as coisas em conjunto, né, o nosso emocional com o nosso espiritual. O campo de batalha da mente, na verdade, é quando a alma fica o tempo todo em conflito com o espírito, né? É o corpo, a alma e o espírito. Nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Mas se essa alma está corrompida, se esta alma está com traumas, se essa alma carrega traumas e situações mal resolvidas, ela se torna um empecilho para que o espírito prevaleça. E aí continua, né, o conflito na mente. O conflito na mente, ele sempre vai existir, mas depende dos níveis de intensidade com que ele existe, que vai fazer com que eu e você ficamos ou não paralisados diante de uma situação. Então, por exemplo, tem um livro do Luciano Subirá, eu gosto demais, que ele relaciona a nossa alma como a parábola do semeador, né? Que ele saiu a semear e aí ele semeou em terras que caíram, a semente que caiu em meio aos espinhos, né? E depois Jesus vai falar que os espinhos são as preocupações deste mundo, as situações deste mundo. E a gente pode trazer isso para o campo emocional, falando sobre preocupações, ansiedade, distúrbios mentais, transtornos de personalidade, traumas, né? Eu atendo muito em consultório muitos traumas, abusos, violências, maus tratos, né? Palavras de maldição. Então eu atendo muito isso. Então o nosso campo de batalha, ele é mais intenso, é menos intenso, a depender do nosso terreno almático. E aí, se a gente não trata esse terreno da alma, traz saúde para ele, né? Não limpa os espinhos, né? Que tem ali,
nesse terreno, a gente não usufrui do potencial que o Espírito tem para nos dar, porque o Espírito é perfeito, não tem que ser modificado em nada, mas a alma está em constante renovação, né? Para você que está acompanhando a gente desde a primeira edição, nós falamos sobre casamento. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Daiane. Hoje, no meio dos cristãos, como tem muitas pessoas sofrendo com ansiedade e também depressão, certo? E as emoções também podem estar em nível maior. Qual é o melhor caminho para essas pessoas? Vou tentar resumidamente abordar alguns temas, mas basicamente é o que eu falei na resposta anterior, na pergunta anterior. Pessoas que ainda não se curaram de traumas, pessoas que não se libertaram do cativeiro, da escravidão mental, porque o campo de batalha é uma escravidão mental, né? Ele coloca a pessoa dentro de eu falo ali de um cercado ali, e a pessoa ela fica limitada àquele ambiente, né? Ela fica pressionada naquele ambiente. Então isso vai com toda certeza impactar no casamento, nas relações sociais, relações profissionais, ministério, chamado, todos os níveis, né, sociais. Quando uma alma está ferida, uma alma está abatida, né, como dizia o salmista, né, minha alma está abatida, minha alma está triste, né. Então não é ruim, eu sempre falo, as emoções não são ruins, porque a gente só sabe o que é tristeza se a gente tem alegria, e ambas são emoções. Emoções não são ruins e não deveria ser. A questão é como essas emoções são tratadas, né? A que nível é levada, tido como relevância a emoção. Então, por exemplo, se eu tenho uma emoção que se abala muito, que oscila muito, eu sou uma pessoa que sou instável emocionalmente. Então, o porquê dessa instabilidade emocional? O que está acontecendo para que eu esteja instável emocionalmente, né? Então é nesse sentido que a gente tem que ver. Por isso que as emoções estando desreguladas, estando doentes, né? Porque a emoção ela adoece também, ela não só adoece a mente, né? Ela adoece o corpo, né? O salmista fala que até os ossos, né, se secaram, né, dele. Tamanha a tristeza, a amargura. Então, a gente tem que cuidar da nossa mente como a gente cuida do nosso corpo, como a gente tem essa consideração com o nosso espírito. A nossa mente, ela está interligada, né? Nós somos uns seres trinos. Então, a importância de se cuidar da mente para que o corpo tenha saúde, para que o espírito possa prevalecer, né? E não fique essa guerra da mente trazendo o espírito para o campo da carnalidade, né? Mas que seja ao contrário, seja o espírito trazendo a alma para o campo do espírito, né? Daiane, quando se envolve em campo de batalha na mente, com as emoções afloradas, pode resultar como no casamento? Então imagine você, um casal que já traz as suas bagagens, né? Traz as suas bagagens da infância, traz suas bagagens de outros relacionamentos, traz a sua bagagem de talvez aí um casamento dos pais arruinado, fracassado, violento, abusos na infância, tantas situações que pode ter acontecido. E esse casal agora decide casar. Mas não procura saber quais são as bagagens um do outro. E isso não é tratado como tem que ser tratado. Então, você imagina que esse casal, eles fizeram um curso de noivos, que é maravilhoso, eu indico. Eles fizeram curso de casados para sempre, tanta coisa aí, e que também é bom, e não tira o mérito, mas esqueceram de se entender como seres humanos, como indivíduos, primeiro como indivíduos, depois como um casal. Então muitas vezes não tem uma identidade firmada, aliás, nem sabe o que é identidade. O que eu atendo no meu consultório é quando eu pergunto quem é você, a pessoa não sabe responder. Ela responde, eu sou fulana, filha de ciclana, faço tal coisa, mas isso não é identidade, né? Identidade é nossa essência humana.
aquilo que nos diferencia um dos outros, né? Então, daí você imagina um casal que decide casar desse jeito, todo desalinhado, aceita Jesus ou aceita Jesus antes de casar, enfim, e não vê nada mudando na sua vida, não vê mudança significativa. As dificuldades começam a vir, o conflito vem, as intempéries, né? A chuva vem para todos. E aí esse casal agora não consegue se resolver, porque não se entendem como pessoas que precisam se resolver consigo próprias e também, muito menos, vai se resolver com o outro. Porque se a pessoa não é curada, se a pessoa não é liberta, ela não consegue libertar ninguém, ela não consegue curar ninguém, ela não consegue ajudar ninguém, né? A gente tem uma mania, principalmente no meio gospel, de querer estender a mão sendo que está ferido, né? Sendo que está machucado, sendo que está pior ainda do que o samaritano lá, né? Então até o samaritano, o bom samaritano, ele estava bem para ajudar quem estava ferido, né? A gente tem que entender que a gente tem que estar são, tem que estar bem, saudável, né? E esse casal, então, ele começa a encontrar dificuldades, começa a encontrar barreiras, quando vê e já estão separando. Divórcio por, às vezes, coisa mínima, coisa pouca, né? Coisa que não tem nem relevância. Por quê? Porque não foi tratado o emocional. Não foi tratado o que precisava ser tratado. Porque o emocional é a base, né? É a estrutura para que as outras coisas se estabeleçam, né? Claro que o espiritual é a nossa prioridade, o espírito está pronto, mas se não tem uma alma sadia, uma alma saudável, sempre vai ter o conflito na mente, né? Salmos 37, versos 23 e 24, que diz assim: O Senhor firma os passos do homem, bom, e se agrada do seu caminho, e se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Daiane, enquanto essas pessoas que estão com as emoções afloradas, qual é o seu recado que você deixa e qual é a sua dica sobre o seu aconselhamento a essas pessoas? Bem, você já deu aí, eu acho que mais de 50% da fórmula, né? Primeiro buscar o Senhor. Eu enquanto psicanalista clínica, eu tenho que falar, né? Eu não trato a questão propriamente de Deus com os meus clientes, né? Com as minhas clientes. Mas é necessário a gente ter um contato espiritual, né? É necessário a gente ter esse lado da espiritualidade aflorada, né? Por quê? Porque é a base para que a gente possa, pelo menos, uma noção de futuro, estabelecer algo sólido dentro da gente, né? Princípios básicos. Eu acho que o espiritual, ele vem primeiro, né? Não tem nem como. Mas esse espiritual, ele precisa estar acompanhado de uma alma, uma mente saudável, né? Se a mente da pessoa ela não está saudável, como que ela vai se crescer, romper limites, romper situações, dificuldades dentro daquilo que Deus chamou ela para fazer, né? Ela não vai ter muita dificuldade, vai demorar muito para romper, né? Vai demorar muito para romper. Então eu sempre falo, né, para as minhas clientes que professam a fé cristã, né? Eu falo assim, olha, você já tem o segredo do negócio, né? Que primeiro é Deus. E o que está acontecendo com você é que você não está vivendo o propósito de Deus nessa terra, porque o seu emocional, as suas emoções, elas estão totalmente doentes, né? Não é nem afloradas, é doente mesmo, né? Então, enquanto você não tratar essa emoção, por exemplo, tem uma cliente minha, ela foi abusada muito tempo pelo pai dela. Essa mulher é cristã, é crente, há muitos anos já. Ela nunca conseguiu casar, ela nunca conseguiu estabelecer uma relação conjugal, até hoje ela não consegue. Ela não conseguiu ter filhos, ela não constituiu família. Ela já está na casa dos 50 e poucos anos e ela não conseguiu. Por quê? Porque o abuso paterno, né, de cunho sexual impactou demais a vida dessa mulher, né? Eu falo que
essa negligência paterna, né? Essa negligência materna, inclusive ela, no caso dela foi materna também, né? Foi como se tirasse um pedaço da história dela, né? Se roubasse a infância e o começo ali da adolescência dela, né? Então, ela não teve esse amparo familiar, ela não teve um cuidado familiar. E essa mulher aceitou Jesus, mas não teve diferença. Não porque ela não tem fé, não porque ela não ama Jesus, não é porque ela não vai ser salva, não é salva. Não, é porque simplesmente a dor que ela carrega, o trauma que ela carrega, para ela é difícil. E a gente, enquanto cristãos, temos que ter empatia, olhar para o outro e ver que, por mais que eu ou outra pessoa, ou você, tenha mais facilidade em tratar com certos tipos de trauma, tem pessoas que não têm. E a gente tem que respeitar isso, respeitar o tempo de cada uma e ajudá-las como elas, do jeito que elas precisam de ajuda, né? Sempre levando a palavra, mas também tratando a mente dessa pessoa, né? Amém. Glória a Deus. Daiane, agora eu quero que você faça as suas considerações finais e faça uma oração para encerrar. Ai, esse tema eu gosto mais, eu tenho prazer em trabalhar isso, né? São situações do dia a dia, né, Cleudimar? Eu ainda não vou conseguir abordar aqui, mas tem muita coisa, por exemplo, a rejeição, né? A rejeição, ela nos distancia tanto de Deus, doença, a ferida, a rejeição, né? Eu falo que a rejeição, ela é uma das feridas que mais impacta e está presente na humanidade. Pense que a humanidade foi separada de Deus pelo pecado humano, né? E assim como Caim, né, se sentiu rejeitado por Deus, ainda hoje a humanidade se sente rejeitada um pelo outro, né? Não por Deus, mas por homens, né? Então essa ferida é muito latente, né? E a rejeição também, ela atrapalha o convívio social, ela atrapalha o convívio profissional. A rejeição traz transtornos de personalidade. A rejeição, ela, às vezes as pessoas não entendem, muitas vezes um irmão, uma irmã que é mais rebelde, que é mais difícil de lidar, né? A gente fala assim, aquela ovelha rebelde, né? Justamente porque às vezes ela sofreu tanto, essa pessoa sofreu tanto, que ela criou maneiras de autodefender, né? De se autodefender. E às vezes a rebeldia é uma delas, assim como a timidez, a introspecção, que também vão para a depressão, vão para a síndrome do pânico, para a ansiedade, né? Então a rejeição, ela está presente, né, no nosso dia a dia, infelizmente. Então imagina que todas essas dificuldades, isso a gente não falou nada, né? Praticamente nada. Tem muita coisa dentro da saúde mental e que a gente pode relacionar à espiritualidade, né? Então, todas essas coisas, a gente sabe que se a gente entrega nas mãos de Jesus, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos libertos, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? O castigo que estava sobre nós, Ele levou. Isaías fala sobre isso. E assim como o versículo, o salmo que você leu, realmente, né? Mas a gente tem que entender que nós somos seres totalmente complexos. Não somos seres lineares, né? Somos seres complexos. E como seres complexos, nós precisamos entender uns aos outros, amar as diferenças, amar o outro na limitação que ele tem, para que o amor possa constranger, para que o amor possa quebrar as barreiras, né? Os mecanismos de defesa que essa pessoa criou ao longo da vida dela. Então, sempre a gente tem que, graças a Deus, a igreja, a comunidade, né, cristã, tem começado a discutir um pouco mais sobre saúde mental. A gente sabe que ainda é muito tabu, mas eu percebo pela história da igreja, né, que o tabu sempre existiu na igreja, né? Na igreja, até pouco tempo atrás, não se tocava alguns instrumentos, né, porque era pecado. Aí não podia, depois foi pintar a igreja de preto, também era pecado.
falar sobre sexualidade na igreja de modo algum. E todos esses tabus estão caindo porque a igreja ela tem que fazer a diferença e ela tem que impactar a sociedade. E se a igreja não toma esses assuntos como prioridade, claro, prioridade no sentido que eu estou falando assim, de abordar dentro do contexto bíblico, né? Se a igreja não pega para si essa responsabilidade de educar, de direcionar, de guiar, né? A igreja vai perder para o mundo, assim como por muitos anos perdeu, né? Então, o assunto saúde mental, saúde emocional, ele tem que ser mais abordado. Eu percebo, às vezes, em roda de amigos, uma coisa assim, as pessoas ainda têm resistência, né? Porque eu fui curada assim, eu criei e tal. E eu creio que você crê, confessa, declara e acontece, né? Mas para pessoas que a ferida foi muito mais profunda, a gente tem que usar de graça, de amor, de misericórdia, de bondade, né? E ser mais paciente com essas pessoas, né? E entender que tratamento terapêutico, ele não é para pessoas com falta de fé, não é para pessoas que não creem em Deus, não é para pessoas que estão em pecado, né? A gente tem que arriscar isso da nossa lista. O tratamento terapêutico é para que você possa exercer o potencial, aquilo que Deus já te direcionou, já criou você para aquilo, para que você possa usar todo o potencial que Deus te deu, para que você possa se entender enquanto ser humano, enquanto singular, enquanto pessoa única nessa terra, ninguém igual a você, né? E só você pode fazer a obra que o Senhor chamou, porque só você tem as características que Ele... Então, você, nós somos únicos em Cristo Jesus, né? E a igreja precisa entender que a terapia não é para pessoas que estão fracas na fé, mas é para pessoas que querem cada vez mais crescer no seu potencial. Então, agradecendo mais uma vez, né, pela oportunidade. Creio que nós teremos muito mais oportunidades, né, para destrinchar cada vez mais esse universo, né, da mente. E agradeço pela oportunidade. Eu creio e eu declaro sobre esse canal, sobre a sua missão de vida, sobre o seu chamado, um crescimento, né, um amadurecimento, um alinhamento, né, um alinhamento com aquilo que Deus quer para você. Cada vez mais você seja sensível à voz do Espírito Santo. E a todos que estão ouvindo, obrigada pela participação, pela audiência. Obrigada por estar aqui. Espero que tenha acendido uma luzinha aí e que você tenha entendido algumas coisas que estavam difíceis de entender. Espero que você procure ajuda se necessário, sim, procure. Não é falta de fé, não é fraqueza. Procure, né? Tem profissionais muito bons dentro daquilo, da ideologia que você acredita, né? Da fé que você professa. Okay? E obrigada, Senhor, obrigada por essa oportunidade, obrigada, Pai, porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos ou sonhamos, imaginamos. Pai, obrigada, Senhor, obrigada pela expansão da nossa mente, obrigada, Pai, porque nós estamos buscando, Pai, cada vez mais em Ti o nosso potencial, aquilo que o Senhor já plantou, já derramou dentro de nós, Pai. Eu sei que cada um que está ouvindo agora, Pai, eu sei que tem um chamado, eu sei que tem um propósito que só Ele pode realizar. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessas pessoas, Pai, um espírito de ousadia, de graça, de intrepidez, Pai. Que essas pessoas elas possam romper com medos, com traumas, com bloqueios, Pai. Em nome de Jesus, onde teve um abuso, onde teve, Pai, uma negligência, onde teve, Pai, uma ferida de rejeição, onde teve um adultério, Pai, em nome de Jesus, que a sua mão poderosa venha tirar, Pai, oh, aleluia, em nome de Jesus, Pai, eu declaro vida e vida em abundância, Pai, sobre cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, amém. Obrigado você que ficou até o final da 4ª edição
Eu tenho certeza que você foi edificado. E olha, não deixe de compartilhar nossos podcasts. E se você está ouvindo aqui no YouTube, não deixe de seguir a gente, inscrever no nosso canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, vai lá, segue a gente também, acompanha a gente de perto. Se você não ouviu os podcasts anteriores, ouve. Eu tenho certeza que você será abençoado da mesma forma que nós todos está sendo abençoados. Amém, querido? Obrigado você, que Deus abençoe e fique conosco, porque em breve teremos a 5ª edição falando sobre missões. Não perca, Deus abençoe, amo vocês e até a próxima. Obrigada por mais essa oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, pessoal.